Voltei aqui com a live. Tivemos alguns erros técnicos aqui no Instagram que estava duplicando a voz. Então as pessoas vão voltando aqui para a live. Hoje o tema da live é mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho, o cenário atual do mercado de trabalho. Então já vamos voltando com as pessoas. Todo mundo que estava assistindo vem para a live novamente. A gente vai fazer um resuminho. Agora eu não estou ouvindo a minha voz, então provavelmente vocês não estão tendo mais o retorno. Agora o áudio vai estar super bom para todos vocês, porque o importante é ter um áudio de qualidade, uma imagem de qualidade, para que todas as informações sejam recebidas da melhor forma, certo? Só vou aqui esperar então a Angel aparecer para que eu possa chamá-la. Ela já está aqui, deixa eu ver se já dá para ela. Só vou esperar ela aparecer. Aí a gente já continua a live. Aí está a minha convidada. Então vamos começar aqui o processo de novo, porque tem gente que talvez não estava assistindo e a gente vai voltar a assistir. Só que o que acontece? Quando eu estou abrindo a live, que está conectando aqui com a Andy, a voz já está duplicando novamente. Então pode ser uma conexão referente à live, que está tendo as duas pessoas. Então não é um erro aqui meu, não é o erro da conexão daqui. É algum erro que está acontecendo diretamente na live do Instagram, tá, gente? Bom, quem estamos aqui presente hoje, está carregando aqui o da Angel, deixa eu ver se... Deixa eu só remover. Deixa eu ver se a Angel já chegou aqui de novo. Bom, primeiro eu vou apresentar a Angel para vocês que não estavam na live, para quem estava e não recebeu no início. A Angel é uma psicóloga, então ela já trabalha há mais de 10 anos aí, 10 anos na área de seleção e recrutamento. Então ela tem experiência com aplicação de testes, processos seletivos, entrevista, liderança. Então, além de psicóloga, ela também é coordenadora de RH. Por esse motivo, eu convidei ela hoje para falar sobre o cenário atual de mercado de trabalho, que é um assunto super importante, principalmente para quem está desempregado, para quem está buscando aí uma nova oportunidade, então por onde começar, e também para quem ainda está empregado, mas como que vai ser conforme as coisas estão em andamento, né? Deixa eu ver se a Andy já está aqui, para aí. Cadê? Vamos ver se ela está aí. Angel, tá aí? Sim. Você me vê? Só a imagem está carregando aqui para mim. O seu fone está bem encaixado? Tá sim. Tá? Sim. Deixa eu ver se voltou o negócio. Ainda está fazendo. Bom, para mim a sua imagem ainda não está funcionando aqui. Mas você está me vendo funcionando? Estou te vendo. E vendo os comentários também. Ah, tá. E o pessoal também está vendo a Angel? Coloca aí nos comentários se vocês estão vendo, porque para mim a Angel ainda está carregando. Aqui a imagem da Angel. Bom, então vamos só resumir mais ou menos o que a gente começou e a gente reiniciou a live. Então, primeiro a gente falou qual é a estratégia das empresas diante desse cenário. Então, se você puder fazer um resuminho aí para mim, por favor. Claro. Boa noite para quem entrou agora na live. Consegue me ver, Emerson? Tá ainda atualizando. Tá. Eu ainda não estou aparecendo. Não tá te vendo. Probleminha técnico. Então, agora apareceu. Foi? Foi, agora sim. Tem algumas pessoas falando que ainda não. Eu já estou vendo a Angel. Vamos ver se alguém responde. Responde aí alguém. E coloque seus coraçõezinhos. Ah, mas está carregando então a imagem dela para vocês. Vocês estão ouvindo a Angel? Fala aí. Ah, ok, agora. Pode ser que estava carregando igual para mim. Sim. Então, vamos lá continuar. Então, primeiro vamos resumir novamente o que você colocou. Começa desde novamente como você estava falando, Andy. Qual que é a estratégia das empresas diante desse cenário que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia, que é algo inédito para muita gente. Na nossa geração ou na sua, a gente não passou por isso, pelo menos eu não me recordo. Sim, com certeza. É um cenário aí novo para todo mundo. E as estratégias nas organizações, elas estão sendo revistas e tomadas frente a esse cenário que a gente tem hoje. Todos os setores, eles acabaram sofrendo algum tipo de impacto, seja no início da pandemia ou logo no decorrer dela. Tem alguém falando aqui que o áudio está péssimo.
Melhorou um pouco? Para todo mundo o áudio tá péssimo? Ou só naquela? Mas vai falando, que eu tô te ouvindo bem. Ok. Bom, e frente a esse cenário, algumas empresas têm adotado algumas medidas para que elas se mantenham nesse período. Então, antecipação de férias, licenças aí remuneradas, interromperam parcialmente as suas atividades, estão fazendo revezamento nos departamentos. O trabalho home office também é uma frequente. E para essas empresas que ainda estão trabalhando em loco, algumas medidas preventivas, elas fazem parte do dia a dia. Então, a utilização de máscaras, a disponibilização de álcool e gel, a reorganização do layout da fábrica, enfim, dentre outras medidas aí que visam a preservação, né, da vida de todos e da saúde. E você está trabalhando em home office, então? Sim, estou trabalhando home office, tem dado muito certo. Eu trabalho na área de recrutamento e seleção. Trabalhávamos, né, na unidade e agora, trazendo essa atividade para dentro de casa, percebemos que é possível. E muitas empresas têm adotado esse tipo de trabalho. Já era realidade para muitas pessoas, tá? Mas a grande maioria trabalhavam dentro da indústria. Então, é possível realizar o trabalho home office, atividades administrativas se adequam muito bem nesse cenário, né? E, claro, que é importante ter ali a sua organização, o seu planejamento diário, para que as atividades elas aconteçam. Certo. Deixa eu só voltar aqui. Para quem está com áudio ruim, pode ser a conexão. Então, o que você está para fazer uma tentativa aí, sai da live e volta para a live. Porque como a live ela tem várias pessoas fazendo live no mundo inteiro, isso também pode comprometer às vezes a conexão e o áudio, a imagem. Então, para quem estiver ouvindo um pouquinho ruim, sai da live e volta para a live. E para quem está tranquilo, está nos enxergando, nos ouvindo, continua aí e já vai preparando suas perguntas. Está aí? Sim. A segunda pergunta, né? Qual que é o cenário de vagas de emprego atualmente? Tá, então, até como consequência do que eu falei anteriormente, tivemos sim uma redução no cenário de vagas nos setores essenciais, como saúde, alimentação, higiene, limpeza. As contratações elas aconteceram até para atender essa demanda de trabalho que aumentou. Então, grandes redes de supermercado, hospitais tiveram um aumento de volume e para atender esse consumidor, né, esse paciente, fizeram contratações e ainda assim continuam contratando. Mas existem também outros setores que também contratam. Claro que hoje num volume um pouco menor, tá? Então, o setor alimentício, químico, embalagem, logística, que acabam fazendo parte da cadeia ali de processo, contratam. Mas, nesse momento, por conta do cenário que a gente tem hoje, as vagas elas reduziram sim. Entendi. Então fica aí os empregos, as áreas que mais de emergência, né? Que estão precisando nesse momento de mais profissionais, porque não estava ninguém preparado para essa demanda, e aí começa a ter essa abertura de vaga. Então, profissionais da área da saúde que estavam parados, vão conseguir, consequentemente, hoje um emprego mais fácil devido a essa demanda aumentou. É mais ou menos isso. Exato. Até abriram-se cadastros em várias áreas da saúde, se eu não me engano, 14 áreas, onde profissionais recém-formados, formandos aí na área de medicina, puderam fazer o seu cadastro e se disponibilizam, né, para atuar nesse setor, né, e que é um setor extremamente importante e necessário nesse momento. E você comentou, não sei se eu entendi, ou você me falou anteriormente, que as vagas que estão sendo abertas também agora são para cobrir férias. Existem algumas possibilidades, tá? Algumas situações sim, alguns afastamentos, mas não de uma maneira geral. Mas existem sim, em como acontecia anteriormente também. As contratações para cobertura de férias, afastamento, licença maternidade, elas continuam acontecendo normalmente.
Aproveitando que quem está ao vivo, tem um coraçãozinho aí do lado. Clica no coraçãozinho porque ele ajuda a live a impulsionar. Então, por favor, para quem está gostando, para quem está entendendo o assunto, clica aí no coraçãozinho. Pode clicar quantas vezes você quiser, só para ele aparecer aqui para mim. E tem uma pergunta aqui, aproveitando o tema. Deixa eu só ver que subiu aqui, vamos lá. Que é do Augusto. Vocês acham que o home office será uma realidade pós-pandemia? O home office já estava sendo usado em algumas empresas, né? Algumas áreas acabam trabalhando dessa forma já há algum tempo. A área comercial, por exemplo, é uma área que geralmente acontece esse tipo de trabalho. Eu acredito que esse momento de pandemia, ele é um momento da gente rever muita coisa que já estava sendo feito. Então, por exemplo, o trabalho home office é uma delas. Então, é possível que o trabalho administrativo seja realizado em casa. Se vai migrar 100%, isso é, né, uma incógnita, não dá para garantir. Mas eu entendo que a forma de trabalhar, a forma da gente pensar e de ver com que a atividade é feita, com certeza isso vai mudar. E pode ser que se torne realidade para algumas empresas. Depende de quando for retornar ao mercado de trabalho, as empresas verem que isso deu até um certo benefício e aumento de produtividade, pode ser que mantenha alguns setores assim, outros não. Vai depender aí muito de tudo que vai acontecer, né? Mas o home office eu acho que funciona para determinados locais, né? Por isso que está se mantendo hoje. E provavelmente pode ser que seja algo futuro. Afinal de contas, a tecnologia está aí para nos ajudar e nos beneficiar. E pode ser que isso seja uma forma também. Porque lembrando, gente, eu não sei se vocês viram... Esse isolamento, uma hora ele vai acabar quando a gente tiver um controle, porém, o distanciamento ele vai se manter ainda. A gente não vai poder, assim que acabar o isolamento, voltar como era antes, que é ficar dando a mão, abraços, isso ainda vai demorar um pouquinho para retornar à normalidade, porque ainda vai haver riscos. Então, a gente vai voltar na nossa normalidade de trabalho, mas o nosso comportamento, como era antes, de abraçar, de cumprimentar as pessoas, isso vai mudar um pouco devido a essa pandemia e a gente vai ficar um pouquinho alerta, até mesmo um pouquinho receoso, né? Porque a gente não sabe ainda, não vai ter uma cura total da pandemia, ainda vai existir alguns casos. Então, obrigado pela pergunta. Eu vou vendo aqui se vai ter outras perguntas, tá? Vamos passar para o próximo tema, que é como os processos seletivos estão sendo feitos agora, né? Sendo realizados devido a toda essa mudança no mercado. Tá. Bom, a tecnologia ela tem tido um papel extremamente importante nesse momento. As entrevistas por vídeo, por exemplo, elas aconteciam. Só que hoje a gente está fazendo com que todas as entrevistas aconteçam de maneira remota. Então, a gente geralmente faz entrevistas para cargos administrativos e no cenário atual, a gente migrou quase que 100% das entrevistas para essa plataforma, seja pelo Skype, seja pelo WhatsApp ou alguma outra plataforma de vídeo, e tem dado muito certo. É uma forma eficiente, eficaz, e faz com que a gente preserve também a saúde de todo mundo e mantenha ali o distanciamento. Só que é importante a gente ter em mente, não sei se tem profissionais de RH aqui que eu já vi, que os processos seletivos operacionais, anteriormente, eles eram feitos de maneira presencial. Tá? Então, com a pandemia, esses processos eles também passaram a acontecer de maneira remota. E para esse público é uma nova realidade. Então, sim. Isso, onde eu trabalho, enfim, em qualquer outro lugar, as entrevistas acontecem de maneira presencial. Sim. Só que esse movimento, quando a gente pensa em processo seletivo, a gente já pensa numa ansiedade, numa expectativa que é gerada. Quando a gente fala de entrevista por vídeo, a gente já está duplicando aí o nível de ansiedade, porque uma pessoa que nunca participou de um processo seletivo por vídeo, isso pode gerar algumas angústias, alguns receios, e é importante que o profissional de RH, quando faz o agendamento, já faça essa verificação de que você já fez alguma entrevista por vídeo alguma vez? Caso não, é importante que você oriente para que essa pessoa se sinta segura. Então, além de participar de um processo seletivo, é por vídeo, né? É no momento onde a oferta de emprego ela acabou sendo reduzida, né? E a necessidade do trabalho. Então, nós, enquanto profissionais de RH, temos aí o dever de fazer com que esse momento ele seja agregador, que a pessoa consiga estar preparado para uma próxima entrevista, e assim ela vai perdendo talvez um pouco desse receio, né?
e dessa ansiedade com relação à entrevista por vídeo. A ansiedade para entrevista é uma coisa que eu acredito que é muita expectativa que se gera, né? A gente lida com sonhos a todo momento. Então isso pode ser controlado, mas eliminado, acho que não. E a ansiedade aí referente às pessoas que têm até acaba perdendo uma chance muitas vezes na entrevista por devido a excesso de ansiedade, medo e tudo mais, é importante buscar até uma terapia para entender isso, porque é lá que a gente vai poder trabalhar essas questões e poder dar maior segurança, né, para a hora da entrevista. Da entrevista de vídeo, hoje, é essencial ser feito, né? Devido a esse distanciamento, o isolamento, está sendo uma forma essencial de ser feita, certo? Na verdade, assim, existem sim as entrevistas, as etapas presenciais que ainda podem acontecer, mas a gente está seguindo as medidas de segurança, então, de prevenção, né? Então, hoje, as entrevistas que nós fazemos são por vídeo, né? E e algumas etapas, dependendo aí da necessidade, eu vou falar um pouquinho mais à frente, elas precisam acontecer de maneira presencial. Mas, por exemplo, algumas empresas ainda optam pela entrevista presencial nesse momento, seguindo todos aquelas orientações com relação ao distanciamento, o uso de máscara, exatamente. Nada de aglomeração. Dependendo da vaga, da situação, é necessário já estar presente, né? Em outros departamentos, já faz a primeira etapa em vídeo, já para fazer essa seleção mesmo. Isso, exato. E aí, conforme vai afunilando, é provável que aí o requisitante queira fazer essa entrevista presencial, até para que ele possa fazer a escolha, né, do candidato. E a entrevista por vídeo, por exemplo, em 2016 eu tive uma entrevista por vídeo. Algumas empresas já fazem isso, né? Principalmente as multinacionais, quando tem uma demanda muito grande, eles acabam fazendo por vídeo para diminuir a demanda, para não fazer um monte de gente ir até a empresa e tudo mais. Então eu já tive essa experiência. E também hoje em dia o atendimento online, a terapia online, o meu maior público é online, então a terapia online ela acontece dessa forma, gente, do jeito que eu estou caindo. Me aparece e aparece a pessoa e a gente vai dialogando, se vendo e tentando entrar da melhor forma num consenso para essa pessoa na questão que ela precisa. Então é importante a gente ter habilidades com a tecnologia, porque nesse momento vai precisar, dependendo da entrevista se vai ser pelo computador ou pelo celular. Então hoje, quase todo mundo, praticamente todo mundo tem acesso à internet ou algum celular, então é importante se familiarizar não só em tirar fotos, mas também fazer esses testes de vídeo, para na hora que chegar uma entrevista você está mais preparado nesse sentido. Andy, você tem alguma dica para quem vai fazer uma entrevista por vídeo? Tenho sim. E é extremamente importante esse ponto aí do celular, é algo que a gente precisa sempre verificar. Não é todo mundo que tem um notebook ou um computador com uma webcam. Então é necessário que a gente também se flexibilize nesse momento e que as entrevistas por vídeo através do WhatsApp, elas também possam acontecer. Existem aplicativos, plataformas, né, de vídeo que você consegue baixar no celular também. Mas eu já fiz entrevistas pelo WhatsApp, é muito tranquilo, eu consigo visualizar a pessoa de uma maneira muito clara, o áudio também é muito bom. Então, assim, mas existem uma série de plataformas aí que podem contribuir. E aí é só você escolher a que faz mais sentido e que você se familiarize mais. Para você, candidato, que vai fazer entrevista, é importante que você tenha ali um checklist e para o profissional de RH, que oriente esse candidato, porque às vezes a falta de informação faz com que ele cometa alguns erros, né? Que se ele tivesse tido a orientação, ele não cometeria, tá? Como, por exemplo, escolher um local bem tranquilo para que faça essa entrevista por vídeo. Então, como a gente está de quarentena, é provável que na casa não tenha apenas uma pessoa, então tenha mais de uma pessoa. Então, avise para que você, olha, nesse momento eu vou fazer uma entrevista, pelo menos uns 30 minutos, eu não posso ser interrompido. Verificar a conexão da internet também é bem importante para que na hora da entrevista você não seja ali pego de surpreso com uma queda na conexão. Claro que a internet ela pode oscilar, né, durante a entrevista, mas isso é algo que a gente não consegue controlar, então ok, não tem problema. Cuidado com os volumes, né, TV, o rádio ligado também, então deixe tudo, né, bem baixinho, que você não consiga ouvir, que você também não se distraia, para que você consiga focar na entrevista. A vestimenta também é muito importante, porque mesmo sendo uma entrevista por vídeo, é uma entrevista, então é importante que você tenha aí uma roupa adequada, se mantenha aí numa postura
confortável também, e que você tenha ali os documentos. Geralmente, para fazer alguma atualização de cadastro, você tem que estar lá com o RG, enfim, o CPF, a carteira de trabalho, para que você possa conferir alguma data ali de registro. Então, esteja ali com a... Geralmente existe uma pasta, né, que os candidatos acabam guardando, né, todos aqueles documentos, esteja ali do ladinho, para que, se for necessário, você não precisa se deslocar para um outro lugar, tá? Uhum. A posição, se você for fazer pelo celular, é importante que você não fique segurando o celular assim, sabe? Então é uma posição desconfortável, né? Então apoie em algum lugar numa mesa, esteja sentado numa cadeira, apoie no vaso, sabe? Então dentro de casa você tem várias possibilidades. Então encontre uma maneira aí que você se sinta bem, porque você vai ficar alguns minutos ali falando, né? E, enfim, se comprometendo em passar o seu melhor no momento da entrevista. A gente também, Emerson, complementando, temos a possibilidade de testes psicológicos online. Não sei se você já teve acesso, mas o processo seletivo ele acontece em algumas etapas. Então a entrevista é uma delas, né? Então começamos lá com a etapa de triagem, que já é feita por telefone, fazemos a entrevista por vídeo, e existem alguns processos que são solicitados testes psicológicos. E hoje eu faço uso de uma plataforma que posso falar tranquilamente, a Vetor Editora, desculpa. E eles têm um portfólio bem grande de testes psicológicos que também faz com que o processo seletivo ele aconteça de uma maneira remota, tá? Então essas orientações com relação ao local tranquilo, verificação da internet, isso tudo é importante que você faça, tanto na hora da entrevista, na hora dos testes psicológicos online, ou testes específicos e técnicos que também podem ser disponibilizados por plataformas. Então é importante isso. Lembrando que esses testes psicológicos, seja aplicado presencialmente ou de maneira online, eles são restritos a psicólogos e com CRP ativo. Então isso é super importante, porque você precisa comprar a licença e você é responsável por todas as folhas do palográfico, por exemplo, que é um teste psicológico, e é um teste que eu não consigo fazer aplicação de maneira remota. E é um teste muito utilizado em processo seletivo, tá? Mas nesse caso... Como é esse teste mesmo? É um teste de personalidade. Então eu consigo avaliar questões qualitativas e quantitativas, mas é um teste de personalidade. Esse não é o do risquinho. É o do risquinho, exato, é o famoso. Porque né, as pessoas conhecem como do risquinho, né? Isso, Quando fala exato. o nome dele, que é palográfico, é isso? Palográfico, exato. É feito em autoescolas, né, para tirar a habilitação. Em processo seletivo ele é muito usado, é um teste bem completo e que no momento não existem estudos que validem aí uma aplicação, enfim, ou algo semelhante feito numa plataforma online. Tá, deixa eu ver uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi muito bem. Das empresas que trabalham, houve a sensação de alguma flexibilidade relacionada aos requisitos ou continua igual? Olha, foi a Tássia aqui, né? Beleza. Então, assim, nesse momento, nós temos os critérios sendo seguidos da mesma forma. Então, muitas das vagas, né, que hoje nós estamos trabalhando, elas já eram trabalhadas anteriormente. Então, a gente tem seguido a mesma linha ali de critério e de questões para serem avaliadas. O que sim tem acontecido é que existem algumas vagas mais técnicas, mais específicas, que talvez a gente não encontre, né, numa região aqui ou algo muito similar, e aí sim a gente tenha que fazer algum tipo de flexibilização, tá? Mas, até tendo em vista, eu não tive a oportunidade de trabalhar com vagas na área da saúde, mas temos aí um cenário real de contratações acontecendo de pessoas ainda que não têm experiência, e isso é possível. Tá? Então, dependendo do setor em que a empresa atua e dependendo da necessidade, da demanda, essas flexibilizações, elas sim têm acontecido, a gente tem visto muito na mídia. Mas as vagas operacionais, elas acabam seguindo mais ou menos a mesma linha aí de critério, exato.
Eu acho que o CortPress foi respondido, que você mais ou menos falou, que ele perguntou aí referente às dificuldades que um candidato pode ter numa entrevista de vídeo. Acho que você falou mais ou menos. Acho que a maior dificuldade mesmo é essa intimidade com a tecnologia, com a Sim. internet, porque às vezes pode travar. Por isso que é importante, né, fazer um teste de velocidade da sua internet, o ambiente ter mais vazio. Porque se você está no seu quarto e você deixar a porta aberta, você está numa entrevista e alguém chega e não sabe, pode abrir a porta e aí você vai ficar, né, com vergonha. Então, todos esses cuidados, acho que são coisas mais de pensar. Eu estou numa entrevista. Então, quando você vai a uma entrevista presencial, você tem um comportamento. Pense que é praticamente a mesma coisa. A diferença é que você está dentro da sua casa. Então, a vestimenta tem que ser adequada, os documentos, se você levaria para o dia da entrevista, vai deixar também próximo a você, porque é praticamente a mesma coisa. O que vai mudar mesmo é que você está na sua casa e a outra pessoa está no local lá da entrevista. Mas as dificuldades podem aparecer, por isso que antes da entrevista, acho que normalmente a agência, ou dependendo de como é a empresa, eles devem dar alguma dica ou não? Você sabe como que é a sua entrevista lá, em vídeo, Andy? Você chega a dar uma dica para a pessoa? Você chega a explicar como que é? Sim, sim, essas orientações, elas podem, no meu caso, né, eu encaminho essas informações para o candidato, seja pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que for mais fácil, que tiver mais acesso, né? E essas orientações, elas são dadas para que ele se sinta seguro nesse momento do processo seletivo. Até como um checklist para ficar fácil. Deixa eu só ver se tem uma outra aqui. Do Binho Dance falando em processo. Calma aí que tá sumindo aqui a mensagem. Falando em processo seletivo versus tecnologia, as redes sociais são usadas para análise de perfil de candidatos? Você sabe de alguma coisa referente a isso, Andy? Tá. Bom, no meu caso não, tá? Então, eu acredito que tem sim algumas empresas, enfim, que acabam fazendo algum tipo de análise, mas a gente faz uma análise bem completa, tá? Enfim, de acordo com a experiência da pessoa. Então, o que a pessoa está me trazendo ali naquele momento, tá? Então, eu não faço esse tipo de averiguação em redes sociais, enfim. O que geralmente acontece é que eu faço, sim, contato com candidatos através do LinkedIn, que é uma ferramenta, uma rede social, mas uma rede profissional, tá? Mas avaliar e averiguar, não, isso não faz parte da minha realidade. Algumas empresas eu já fiz entrevista também, e eles pediam um link, né, de redes sociais, assim, as principais que você tem. Eu nunca coloquei, mas assim, se for um pedido obrigatório, aí é bom pôr. Mas se não tiver como obrigatório, você não se sentir à vontade de expor a sua vida pessoal, não coloca, né? Mas normalmente as empresas que você, pela sua experiência, não é algo que é essencial, né? O essencial vai ser as outras demandas que é referente ao cargo. Exato, e a gente tenta fazer uma entrevista bem completa, então, pegando ali, né, e colhendo as informações necessárias. Eu vi uma pergunta aqui do LinkedIn. Sim, o LinkedIn, na verdade, é uma ferramenta que eu uso muito. Fica aberto ali, então é uma ferramenta extremamente importante, tá? Então é sim necessário, e eu utilizo para fazer buscas, tá? E acabo verificando ali, né? Eu tenho uma rede aí um pouco vasta, quem quiser me adicionar lá depois, fiquem à vontade. E para que a gente faça e mantenha essa rede de contato profissional, isso é muito importante. O seu LinkedIn é Angel Pederiva? Angel Pederiva AG, AGG. Tá, então quem tiver LinkedIn e até mesmo quiser mais informações, ter ali acesso às atualizações de vagas e tudo mais, e tem o LinkedIn, busca lá pela Angel Pederiva AG, aí vocês podem ter mais informações também. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Tem o People Analytics que eu utilizo. Ok, ela é uma ferramenta de análise de comportamento, né? Uhum. Eu não faço uso faz parte do processo da seleção, é isso? Isso, uma ferramenta de análise. Entendi. Bom, quem está gostando, quem está entendendo, dá o coraçãozinho, coloca aí do ladinho, não precisa comentar, é o coraçãozinho que fica ao lado. E vamos passar então para o próximo tema, que é o que os candidatos e profissionais podem fazer na quarentena, Andy? Tá. Então, esse é um momento em que, querendo ou não, estamos tendo mais tempo, né? Até por conta dessa situação de quarentena. E é importante
que sim, a gente tem consciência de toda essa realidade que, né, tem sido afetado aí de uma maneira geral e mundial, mas é importante que a gente consiga aproveitar esse momento de uma maneira com que você consiga evoluir, né, e consiga adquirir conhecimento, aprimorar os conhecimentos que você já tem. Então, a busca pelo conhecimento, ela sempre foi necessária. Então, quando a gente fala em mercado de trabalho, você precisa se manter atualizado, você precisa ter ali conhecimentos específicos, para que você tenha aí um desenvolvimento, e se for, claro, do seu interesse, se desenvolver na área em que você escolheu atuar, né? Sim. E nesse momento, a gente tem a disponibilização de diversos cursos online, feitos por instituições e empresas, e são cursos gratuitos. Tá? Então, a gente está sendo, na verdade, meio que bombardeado, num bom sentido, porque existe uma infinidade de possibilidades, cursos em diferentes áreas, tá? Para que você consiga se manter atualizado e tenha aí a segurança de estar fazendo numa plataforma confiável. Então, esse é um cuidado que você precisa tomar, porque a partir do momento que a gente tem uma oferta muito grande, o nosso posicionamento em querer fazer tudo e querer abraçar tudo, ele também aumenta. Então, é importante que você faça ali uma análise do que realmente faz sentido para o seu currículo, para a sua vida profissional, o que vai agregar para você nesse momento, e aí você faz essa escolha. Um cuidado também que você precisa tomar é que fazendo a escolha de vários cursos, você pode não fazer nenhum, não concluir nenhum. Porque você se vê ali com 10 cursos para serem feitos. Você gera uma ansiedade ali para querer fazer todos. E você acaba se perdendo no meio de tanta demanda. Então, o que eu oriento é que você faça a escolha por um curso, aproveite esse momento de aprendizado e finalize. A sensação de você ter concluído um objetivo, de você ter concluído um curso, ela é satisfatória, ela motiva e ela impulsiona para que você entre aí num novo desafio, que é um outro curso, ou uma nova leitura, tá? Então, é importante que esse equilíbrio, ele aconteça para que você também não se sinta ali sobrecarregado no momento em que você tem que aproveitar para adquirir conhecimento, desenvolver novas habilidades. Então, esse é um cuidado importante que precisa ser tomado. E foi o Soy Pires colocou sobre cursos na plataforma Udemy. Acho que é Udemy que fala? Udemy, acredito que seja assim. É muito interessante essa plataforma. Eu, por sinal, estou fazendo curso de Excel lá. É muito bacana. Meu marido já fez um curso lá, gostou muito, e eu indico para as pessoas. É bem bacana mesmo. E pode colocar no currículo. Deve colocar. Sim, claro. Eu acredito que cursos online, gratuitos, você vai estar adquirindo conhecimento, você vai desenvolver habilidades, e sim, pode colocar. E aproveitando essa informação aí do currículo, além de fazer os cursos, você também, nesse momento, pode aproveitar para dar aquela repaginada no currículo. Então, reavalie o seu currículo, né? Então, às vezes a gente faz ali na pressa, querendo enviar para alguma vaga específica. Então, é importante que você avalie se os dados de contato, eles estão atualizados, se o seu objetivo está de acordo, porque às vezes o objetivo é uma linha e você acaba esquecendo, né? Passaram os anos e você esqueceu de atualizar o objetivo. Então, dê uma olhada para ver se o objetivo está de acordo com a sua real intenção naquele momento. E se as atividades estão descritas de maneira detalhada. Então, para quem está avaliando o currículo, você ter ali as informações de maneira detalhada, colocando ali tudo que você fazia de maneira pontual, é extremamente importante, facilita muito. Sistemas que você utilizou, plataformas, enfim, ferramentas. Então, isso faz com que o currículo ele fique muito melhor elaborado, tá? E que você consiga ali expor tudo que você sabe. Bacana. Bom, para quem está aí ao vivo, né, aproveita esse momento para tirar sua dúvida. Se alguém tiver mais alguma pergunta do que a Angel trouxe aqui para vocês, de informações sobre o cenário atual, já aproveita para colocar a pergunta agora. Para quem é da área de RH, põe um joinha aí que eu já vou saber que é da área de RH. E aí a gente já vai passar então pelo passo aí. O que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que estão buscando uma nova oportunidade, ou para quem ainda está com receio se vai ser
mandado embora ou não vai? Como que vai ficar tudo isso? O que você poderia completar? Uhum. Olha, Emerson, esse é um momento de incertezas, né? Eu sei que é um momento onde a gente acabou gerando diversas angústias por não saber exatamente o que vai acontecer. Então é um momento onde a gente precisa tentar manter o equilíbrio, seguir ali as recomendações do distanciamento, preservar a sua saúde e a do próximo. Então a empatia, eu acredito que é algo que tem sido uma palavra maravilhosa, né, que todo mundo fala, mas que está sendo praticada, pelo menos eu tenho visto, e que deve ser muito mais praticada. Tudo que a gente tem passado está fazendo com que a gente se reinvente. Então, nós estamos fazendo as mesmas coisas, mas de uma maneira diferente. Então, eu estou fazendo ali o meu trabalho de recrutamento e seleção, mas eu estou fazendo na minha casa. E é possível. Tá? Então, é uma forma da gente se reinventar, de passar por esse momento que não está sendo fácil para ninguém, né? Com relação a estar em casa, esse momento, até por falta, na verdade, nós não escolhemos, a situação faz com que a gente esteja dessa forma para que a gente, daqui a pouco, esteja perto de todo mundo de novo. É um período que vai passar. E eu tenho certeza que a gente vai estar cada vez mais fortalecido quando esse momento passar. Nós teremos tido inúmeros aprendizados. Para quem está em busca de emprego, é importante que você esteja ali atento aos sites das empresas, das consultorias, enfim, sites aí da cidade. Existem algumas plataformas também que são gratuitas e que você consegue acompanhar ali de uma maneira bem tranquila as vagas que estão sendo disponibilizadas. Você buscar conhecimento é muito importante. Então você não está no ócio, né? Você está produzindo algo, por mais que você não esteja trabalhando. Então, esse é a minha mensagem de que isso vai passar. É só questão de tempo. Em breve estaremos todos juntos novamente e estaremos com certeza mais fortalecidos e nos reinventando com mais frequência. Legal. Então, a gente falou aqui sobre os cursos online nesse momento de quarentena, ou livros, seja o que for, o conhecimento é o nosso grande valor que a gente tem hoje, né, com esse tempo. Para quem está ficando em casa, fazendo o trabalho home office ou não, para quem está buscando uma nova oportunidade, aproveita que a gente tem essa opção de ter estudos online e se atualize, né? Atualize seu currículo. Perceba também as suas emoções como estão, né? Porque como a gente está ficando em casa, tem criança para quem tem filhos, tem o companheiro ou companheira para quem é casado, então é diferente trabalhar em casa, não é igual trabalhar fora de casa. Então, se você tinha um ritmo X, agora é Y, então você tem que se adaptar a tudo isso, isso pode gerar também uma angústia. E o emocional é primordial para que a gente possa ter um rendimento em vida pessoal e vida profissional. Então, a todos que assistiram a live, espero que a gente possa ter tido aí informações valiosas para vocês, para que possam dar continuidade ao seu emprego ou uma busca de uma nova área, né? É importante ter informações, principalmente nesse momento caótico que vem informações de todos os lados e a gente não sabe qual acreditar. Então aqui a gente tem uma profissional da área já há 10 anos, sabe o que está falando, está tentando entender também junto como fazer da melhor forma para esses candidatos terem aí a sua posição recolocada, porque muita gente está desempregado já há um bom tempo, e aí chega esse momento de pandemia, a pessoa até acaba se desanimando, porque, nossa, não consegui emprego antes, e agora então, como vai ser? Mas não desistam. Né, aproveita para se atualizar sempre. Quero agradecer aqui a participação da Andy, a participação de todos que comentaram. Vai ficar gravado daí a live aqui no IGTV que eu vou colocar, vai ficar também no YouTube e no Facebook, para quem não pôde assistir ao vivo e participar daí do gravado. Para quem ficou no gravado, muito obrigado. Tem mais alguma informação para falar, Angel? Não, eu acredito que foi bem completo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar direct para você, né? Que aí depois ele me repassa, eu vou respondendo. Ou no LinkedIn da Angel, né? Se alguém tiver LinkedIn e achar Angel no LinkedIn, que é Angel Pederiva Ag. Eu vou escrever aqui no Instagram também.
Isso, pode. Na minha postagem, gente, se eu não me engano, tem o nome da Angel completo. Dá para vocês encontrarem o Instagram dela, vai fazer uma pergunta, ou pode mandar aqui no meu também, se ficou alguma coisa que não foi respondida, ou não queria se expor também, né? Porque tem isso, às vezes tem algumas perguntas que a gente fica com vergonha de colocar. Daí manda pra gente em off e a gente responde assim que possível. Muito obrigado a todos, Andy, obrigado aí por ter aceito o convite. Essa é a estreia do Live com Especialista, esse é só o primeiro. Quarta-feira tem outro, quinta-feira tem mais um, e semana que vem também tem mais profissionais. Tenham todos aí uma boa semana, uma boa noite. E obrigado, Andy, novamente. Obrigada, Emerson. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau.